Graça e paz a todos. Que neste momento em que você recebe aí esta palavra, Deus possa estar preparando o seu coração para momentos extraordinários, porque quando a palavra de Deus é ministrada, algo novo acontece. Eu sempre digo que há um poder tão grande na palavra de Deus, que quando nós recebemos a palavra, quando nós somos sensíveis à palavra, algo tremendo, algo sobrenatural acontece, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. E eu quero ocupar agora alguns minutinhos para meditarmos nesta palavra. Há 10 dias atrás, Deus me deu uma revelação a respeito de tudo que estaria acontecendo no Brasil. E nós estamos vivendo, essa semana principalmente no Brasil, estamos vivendo momentos de grandes desespero e sem saber o que vai acontecer ao certo. É claro que um ou outro sempre comenta alguma coisa, mas nós temos duas opções nesta vida. É importante demais a gente entender isso. Ou nós vamos ficar dando ouvidos às palavras de terror, de desespero das pessoas, às notícias que abalam o nosso coração, ou também podemos parar e ouvir o que Deus tem para falar. Eu prefiro ficar com as promessas de Deus, porque aquele que está com Deus está seguro, aquele que está com o Senhor está protegido, e isto é tão importante. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Há 10 dias atrás, como eu estava dizendo, Deus me trouxe uma palavra. E a palavra ela se cumpre com mais clareza nos dias de hoje. E eu quero compartilhar com você que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13, 14 e 15. Diz assim, 2 Crônicas 7, 13, 14 e 15. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar que os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Eu gosto muito deste texto, e este texto traz com muita clareza uma revelação e uma palavra de despertamento, uma palavra muito importante e bem oportuna para os momentos em que nós estamos vivendo diante desta pandemia que tem abalado o mundo inteiro. O texto, quando Deus fez menção, ele estava falando isso para Salomão. E Salomão tinha acabado de construir a casa de Deus. Era um momento muito importante para Salomão como rei de Israel. E ali agora ele recebe esta palavra. Deus está dizendo para ele assim, Deus aparece para ele e fala assim: Salomão, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, e se eu
enviar uma peste entre o meu povo. 3 coisas Deus está dizendo que pode fazer. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem controle sobre o universo, Ele faz o que Ele quiser. Só que Deus, Ele tem compromisso sim com os seus filhos, com a sua criação aqui na terra. Ele tem compromisso sim em cuidar da terra, mas também Ele é um Deus de princípios. Ele estabeleceu princípios para a humanidade. Ele determinou situações que deveriam acontecer. É aliança. Deus fez uma aliança com o homem. E nesta aliança existe 2 lados, o lado de Deus e o lado do homem. Nesta aliança, Deus cumpre a parte dele e nós, filhos, cumprimos a nossa parte para com Deus. Mas o que tem acontecido, lamentavelmente, tem sido o contrário, porque Deus, ele continua fiel. A Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Olha que interessante. Então, nessa fidelidade de Deus, a gente pode confiar e acreditar que Ele nunca vai falhar conosco. Mas será que o homem tem sido fiel a Deus? Será que o homem tem cumprido a sua parte? Aí que está o problema. Deus olha do céu e vê o homem, infelizmente, virando as costas para Ele, quebrando os princípios. Quando Deus, certa feita, Ele olhou dos céus e viu Sodoma e Gomorra, e Ele ficou muito triste. A Bíblia diz que Deus, vendo a perdição de Sodoma e Gomorra, Ele então tomou uma decisão: vou destruir tudo. Aí entra Abraão, que era o filho amado, que era o amigo de Deus. Abraão era um homem que tinha liberdade com Deus, que falava frente a frente com Deus. E aí Abraão fala: não, Senhor, não faça isso, porque tem pessoas justas. E ele então começou a negociar com Deus. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus dizia: não, se tiver 50 ali, eu não vou destruir. E acabou que Abraão foi reduzindo: se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20. Aí a ficha de Abraão caiu e então ele entendeu que não tinha justo naquele lugar. Havia sim uma família, havia um homem que a Bíblia fala que era justo, que era um sobrinho de Abraão, Ló. E por causa desta família, porque nada Deus podia mais fazer, ele tinha que aplicar o juízo dele. Então Deus dá uma chance a Ló e a sua família por causa de Abraão, e então manda anjos lá para tirar Ló daquela cidade, tirar a família de Ló, e então a destruição, fogo e enxofre desceu sobre aquela cidade. A gente vê aí o homem descumprindo a sua parte na aliança e o juízo de Deus operando, porque Deus, ele não deixa se enganar. A Bíblia diz em Gálatas 6:7 que ninguém zomba de Deus, porque tudo que o homem semear, certamente ceifará. Os homens de Sodoma e de Gomorra estavam semeando pecado e mais pecado. E Deus então cumpriu a palavra dele, dizendo que o homem haveria de colher aquilo que ele plantou. Quantas coisas horríveis o homem tem plantado nos dias de hoje. O homem tem plantado nos dias de hoje um afastamento de Deus, um esfriamento espiritual, uma falta de compromisso com as coisas de Deus.
Os próprios cristãos hoje não têm levado tão a sério as coisas de Deus, o pecado tomando conta, pessoas praticando coisas que entristecem profundamente o coração de Deus. Aí Deus olha do céu e ele vê uma humanidade perdida, uma humanidade agradando o diabo, agradando Satanás. E Deus então, mais uma vez, ele quer fazer cumprir a sua palavra. E nesse texto aqui, no versículo 13, Deus está dizendo: se eu cerrar os céus, se eu enviar gafanhotos e se eu mandar uma peste, porque ele pode fazer. E ele só faz isso. Ele só fecha o céu, ele só envia gafanhotos para destruir a terra, e ele só envia pestes para destruir pessoas, quando as pessoas quebram princípios espirituais, quando as pessoas ignoram aquilo que Deus tem determinado. E Deus então, ele cheio de amor e de misericórdia, ele então, no versículo 14, ele diz assim: mas se eu enviar todas essas coisas, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero destacar aqui algumas coisas muito importantes. Ele começa dizendo, chamar pelo nome dele. Ele está falando do meu povo. Ele não está falando de outros povos, não. O meu povo, aqueles que acreditam, aqueles que fizeram um dia uma aliança com ele. O meu povo se humilhar. Ele fala, tem que se humilhar. E se humilhar significa que nós estamos entendendo que não somos nada, que Deus é tudo, que não podemos fazer nada sozinhos, que dependemos totalmente, 100% da misericórdia e da graça de Deus. Humilhar significa reconhecer a majestade e a grandeza de Deus. Hoje, muitas pessoas agem com autossuficiência. As pessoas ignoram Deus e falam, não, eu consigo, eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu faço o que eu quero da minha vida. Muitos estão topetudos na vida, muitos estão agindo de uma forma tão ignorante e deixam Deus de lado, esquecem de Deus. Muitos nem vão à igreja, que Deus instituiu a igreja. O próprio Deus instituiu para que o povo estivesse reunido nela, mas muitos têm ignorado, não querem saber de orar, de ler a Bíblia. O fato dos homens hoje não desejarem, não se alimentarem da palavra de Deus, traz morte, traz sofrimento. A Bíblia mesmo diz, o profeta Oséias, ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta do conhecimento das coisas de Deus tem levado o homem a frustrações, a fracassos e a derrotas na vida. Mas quando nos voltamos a Deus, Ele então derrama a sua graça sobre nós e tem maior prazer em nos abençoar. E Ele então fala, aquele que se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É importante entender que não basta se humilhar, não basta orar, não basta buscar, é necessário, o principal, converter dos maus caminhos. Sem uma conversão genuína, sem uma conversão verdadeira, não tem como agradar a Deus. Porque é muito fácil orar, qualquer um pode orar, qualquer um pode buscar e se humilhar diante de Deus. Mas e aí? Na hora que você se humilha e pede perdão, Deus te perdoa, porque Ele prometeu que vai perdoar quando nós buscarmos arrependidos. Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas amanhã a pessoa volta a pecar, porque não tem temor a Ele,
porque não se converteu de verdade. A palavra conversão significa mudar de direção. Quem se converte de verdade não tem mais prazer no pecado, não tem mais vontade de entristecer o coração de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz em Hebreus que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e voltamos aos prazeres do pecado, é como se nós estivéssemos querendo crucificar Jesus novamente. Olha que coisa horrível. Você quer crucificar Jesus? Você quer que Jesus passe por todo o processo do sofrimento, da perseguição, da coroa de espinhos, da crucificação, do derramamento de sangue, da morte? Não, você não quer isso, porque Jesus fez uma vez por todas, valeu para tudo. Só que quando o homem aceita o pecado, quando o homem concorda em continuar pecando, é como se ele estivesse ali querendo que Jesus fosse crucificado novamente. E também em Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala: o cão voltou ao seu vômito. Interessante, né? O porco voltou ao lamaçal e o cão voltou ao seu vômito. Voltar ao vômito é horroroso, é nojento. O que significa voltar ao vômito? É quando um cachorro ele vomita e vai lá e come o seu vômito. É muito nojento isso, mas quando o homem se arrepende de verdade, se converte de verdade e depois ele volta ao pecado, ele está comendo vômito, tudo aquilo que ele vomitou de podridão, de coisas horríveis que estava controlando, dominando a vida dele. Então a pessoa no pecado, ele fica neste estado. E aí é por isso que Deus então fecha o céu. Fechar o céu é horrível. Enviar gafanhotos para provocar miséria é horrível. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, aqui está a terceira maldição aqui. Se eu enviar peste sobre o meu povo, se eu enviar peste sobre o meu povo, se eu enviar coronavírus sobre o meu povo, Deus, no seu juízo, está permitindo algo terrível que está assolando e matando milhares de pessoas. Nas últimas 24 horas, 7.000 pessoas morreram na Itália, 5.000 pessoas morreram na Espanha. Olha que coisa horrorosa. E este momento mais drástico do Brasil ainda não aconteceu. Segundo os especialistas, está para acontecer nos próximos 7, 10 dias. E aí, como fica a situação? Nós precisamos parar para a gente avaliar como está a nossa vida espiritual. Não brinque de ser crente, não brinque com a sua vida espiritual, saia do pecado, acerte a sua vida com Deus. Ele está dizendo: se converter dos seus maus caminhos, então, aí ele fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante que ele fala, após a conversão, ele promete perdoar os pecados. Interessante, né? O perdão do pecado vem pelo arrependimento, vem pela humilhação. O perdão dos pecados vem pelo reconhecimento dos nossos erros. Então, desta forma, a gente vai entender que os pecados eles só podem ser removidos e perdoados quando existe um arrependimento sincero. Olha o processo, né? Olha as fases. Ele diz: converter, perdão dos pecados e sarar a terra.
A terra só é sarada depois que os pecados são perdoados. Os pecados só são perdoados quando há um verdadeiro arrependimento e uma conversão. Então é um processo. Nós precisamos tomar uma decisão séria na nossa vida. Deus está nos trazendo uma advertência muito grande. Na época de Noé, a Bíblia diz que Noé pregou e o povo ignorou. O povo não respeitou. E aí Noé entrou com a sua família na arca, entraram os animais e Deus então fechou a porta da arca e a chuva desceu. Quando a chuva começou, o povo ainda não levou tão a sério, mas quando a inundação chegou, o povo desesperou. E no auge do desespero, eles gritavam: Noé, abre a arca, nós acreditamos sim, Noé. Já era tarde demais, muitos estão brincando. Então eu gostaria de deixar essa palavra, e no versículo 15, para encerrar, diz assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus quer sarar a sua terra. A terra somos nós fomos criados do pó da terra, mas também Deus quer sarar a terra do Brasil. Deus quer limpar o coronavírus do Brasil e do mundo. Deus quer limpar de toda contaminação, mas por isso é necessário que oremos, que busquemos a presença dele. Então, da mesma forma como quando nos humilhamos, Deus faz maravilhas, Deus quer mudar a sua história também. Ontem, dia 23, nós iniciamos uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Estamos jejuando e orando, nos humilhando diante do Senhor. Tão necessário isso para reconhecermos que Deus é soberano e clamarmos a misericórdia dele. Quero orar por você. Se você puder, aí onde você está, fechar os seus olhos, faça isso e creia no poder de Deus. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrarmos, de termos a chance de ouvir a Tua palavra, que é poderosa, que é transformadora. Meu Deus, que o Senhor, neste momento, alcance cada pessoa, onde quer que estejam, em casa, na rua, no trabalho, onde estiverem, ó Pai, que o Senhor, com a Tua mão potente, possa alcançar cada uma destas vidas, trazendo a paz, trazendo alegria, trazendo saúde, trazendo prosperidade e, sobretudo, ó Pai, trazendo quebrantamento para este coração aflito, trazendo, meu Deus, convicção de que só o Senhor pode realizar a obra em nossas vidas. Pai, eu clamo a Tua misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.